Olá, gente, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo onde eu estou trazendo alunos mentorados para dividir um pouquinho da experiência deles com você. Eu tenho certeza que as conversas que eu tenho tido com meus alunos, com meus mentorados, com meus clientes, têm ajudado muito eles. E eu pensei, por que não pegar essas conversas e dividir com você? Então assim, só para você saber, essa conversa aqui tem o objetivo de te ajudar a organizar o seu negócio de modo que você consiga atrair mais clientes e aumentar o seu faturamento. Que foi justamente o que aconteceu com a minha amiga Joana, tá? Então, Joana vai falar um pouquinho aqui da experiência que ela teve, do momento em que ela estava anteriormente e do que ela vem colhendo hoje em termos de resultados e também dos desafios que ela passou durante a trajetória dela. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para a gente ir direto ao ponto aqui é: Joana, quando você me procurou um tempo atrás para a gente fazer o processo de mentoria, o que é que você estava buscando? Como é que você se encontrava e o que é que você estava buscando? Olá, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, tá? Hoje para mim é um dia muito especial, hoje é o dia do corretor de imóveis e eu estou tendo a oportunidade, né, Ricardo está me dando essa oportunidade de estar conversando com vocês e poder ajudar de alguma forma. Então, quando eu procurei ele há um tempo atrás, eu estava num processo de busca dentro do meu universo, né, dentro da área imobiliária, como é que eu poderia ter uma previsibilidade de receita, de como eu poderia ser melhor, né, dentro da minha realidade, porque eu estava me sentindo um pouco confusa, estava me sentindo um pouco perdida. E eu fui buscar a ajuda dele, né, e eu fui buscar um apoio, uma assessoria mesmo, profissional, para poder me ajudar, né, quais os caminhos eu deveria trilhar a partir daí. Maravilha. Gente, eu vou conduzir essa conversa aqui pegando as falas de Joana e trazendo aqui tecnicamente o que acontece na vida de um empreendedor, de um dono de negócio e a falta dessas coisas, que impacto pode gerar. Quando ela veio me procurar, ela tinha um leque muito grande de possibilidades, né? Joana é corretora, ela tinha um leque grande de possibilidades e aí ela estava, como a gente chama, não exatamente, mas a gente estava, como eu costumo chamar, de o pato, né? O que é o pato? O pato é aquele profissional dentro da sua área, aquele empreendedor, aquele dono de negócio dentro da sua área, que ele faz tudo que existe ali. Só que ele não consegue ser especialista em nada daquilo. Então, se você é um restaurante que você serve todo tipo de comida, dificilmente você vai ser reconhecido por algum prato. Porque aquele grande trunfo ali, sabe, aquela coisa importante do seu negócio fica perdida entre todas as outras. A não ser que você seja um varejista, né? Então, se você é uma loja varejista, uma loja de departamento, o posicionamento delas realmente é ter tudo. Mas nem todo mundo consegue seguir nessa linha. E aí, eu perguntei para Joana na época: Joana, qual dos segmentos, e aí a gente começa estratificando fonte de receita, qual desses segmentos tem sido mais interessante? Qual desses segmentos dentro do mercado imobiliário, seja aluguel, seja a venda de produto mais popular, seja a venda de produto de alto padrão, qual desses hoje você se identifica e tem sido o carro-chefe do seu negócio? Eu me lembro que na época ela ainda tinha dúvida, porque de fato ela estava trabalhando com tudo. E aí eu falei: olha, Joana, sinceramente, você pode continuar trabalhando com tudo, mas você vai ser como um médico generalista, que vai atender ali no ambulatório e que naturalmente nunca vai ser reconhecido por nada. Eu te aconselho, né, durante o processo de mentoria, que você escolha algo que você se identifique e que te traga mais resultado financeiro para o seu negócio, além de satisfação pessoal. E aí, Joana recebeu a orientação. Se você não escolhe o segmento, você não sabe exatamente que canais utilizar para comunicar. E aí, quando ela começou a tomar propriedade disso, e eu estou até antecipando um pouquinho a fala dela, ela começou a sentir essa diferença e ela começou a controlar de onde os clientes dela estavam vindo. Então, assim, 3 coisas importantes para você ficar presente. Primeiro, definir quem é o meu segmento de clientes. Segundo, qual o posicionamento que eu quero criar diante desse segmento de clientes. Terceiro, quais os canais que eu vou utilizar para comunicar para esse segmento de clientes. E
o quarto, controlar através de indicadores desses canais que eu estou utilizando, quem está atraindo cliente e quem não está me dando resultado, não está me dando ROI, né? Eu estou colocando grana ali, mas não está me dando retorno de venda. Joana, quando você recebeu essas orientações que você está recebendo aí agora também, foi exatamente isso que eu passei para a Joana na consultoria, o que foi, na mentoria, né? O que foi que aconteceu? Conta um pouquinho da história do desenrolar dessa orientação para frente. Então, o Ricardo veio e plantou a sementinha, né? Várias informações, alguns termos que eu nem sabia, alguns livros maravilhosos indicados também. Lembra? Eu saí correndo para comprar esses livros, para tentar entender esse universo. E a partir daí foi só ação. Estudar, tentar entender como é que funcionava esse processo, mas de fato, a partir daquele momento ali eu decidi que eu não queria trabalhar, por exemplo, com aluguel. Então hoje o meu foco é exclusivamente venda. Eu entendi que eu não era especialista, eu precisava ser. Então eu fui buscar mentores, fui buscar cursos que me ajudassem neste posicionamento, né? O famoso branding, né? Quais eram os canais de acesso que eu precisaria ter, né, para poder compartilhar isso com os meus clientes, com as pessoas que estão ao meu redor. E eu me lembro de uma coisa que eu falei no dia que a gente se encontrou pela primeira vez. Eu sou relações públicas de formação, né? E eu entrei no carro dizendo para ele: ai, Ricardo, eu odeio marketing digital. Primeira coisa que ele me disse: pare de odiar as coisas. Já começa por aí, você lembra disso? Lembro exatamente. E isso me marcou muito. Como é que é uma profissão de comunicação social, relações públicas, que preciso do marketing digital para viver e para trabalhar, e tava com aquela crença tão limitante. Ali foi uma virada de chave, uma sacada, e ele não me falou sobre o marketing digital, né? Ele ali me deu uma aula, né, de transformação pessoal. Pare de odiar as coisas, não tem que odiar nada. E a partir disso, me deu um despertar maravilhoso. Foi quando de fato eu falei: não, eu não tenho que ter essas travas, essas crenças limitantes. Eu vou enfrentar, que eu acredito que seja também um grande desafio para muita gente, né? Colocar a cara na tela, né? O medo de achar do que as pessoas vão falar, o que as pessoas estão imaginando. Ai, meu cabelo que tá feio, minha roupa que não tá adequada. E não, e aí eu fui estudar, fui entender, principalmente dentro do meu mercado imobiliário, né? Eu preciso colocar a cara na tela. Eu quero só fazer uma pausa aqui, tá, Joana, em relação ao que você colocou sobre essa coisa do eu odeio isso, eu odeio aquilo, e sobre a questão do aparecer. Eu lido com empreendedores e negócio é venda. A melhor habilidade que um empreendedor pode ter, além de ter uma boa entrega, é vender. E aí às vezes eu falo: não, Ricardo, eu tenho um excelente produto, eu faço as coisas muito bem, mas eu não estou conseguindo ter resultado. E aí eu pergunto: você está oferecendo para as pessoas, você está vendendo, você está promovendo o seu produto, o seu serviço? Então, se você não está promovendo o seu produto, promovendo o seu serviço, fazendo marketing no seu negócio, a coisa não vai acontecer. E não adianta ter o melhor produto do mundo, tá lá no mercado, mas escondido na última prateleira. As pessoas não vão encontrar você. Então esquece essa coisa de porque eu não consigo vender. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo um ruído aqui. Se chegar para vocês esse ruído é porque a gente está realmente no habitat de Joana, tá? Que é nos condomínios, nos imóveis. E aí a gente pegou um gancho aqui para fazer esse trabalho. Mas vamos lá. Resultado da história: o negócio precisa vender. Se você não trabalha para fazer venda no seu negócio, você não vai ter bons resultados. E o outro fator é: Ricardo, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha de fazer vida, eu tenho vergonha de promover o seu produto. Se você acredita que o seu produto é bom verdadeiramente e ele pode causar um impacto, uma transformação na vida das pessoas, você não tem por que ter medo de vender, você não tem por que ter vergonha de vender, até porque a pessoa que está do outro lado, ela pode estar precisando muito da solução que você tem para oferecer, e você vai causar um impacto positivo na vida da pessoa. Então, só para fazer esse registro aqui,
para que as pessoas fiquem atentas. Vender é importante e promover o seu produto através do marketing, seja vídeo, seja comunicação, seja numa roda, seja numa reunião de condomínio, botar a cara lá no meio do pessoal para apresentar as possibilidades que você tem. Não deixe de fazer isso, porque isso é o que vai gerar faturamento para o seu negócio. Exatamente. E aí eu escutando, né, alguns cursos, alguns mentores, um chegou a dizer assim, ó: a partir do momento que você tem algo importante para falar para alguém, que você tem algo que possa vender, que vai ajudar a vida de alguém, e você se trava e você se bloqueia, você acaba sendo até egoísta de uma certa forma, né? Exato. Você tem alguma coisa para ajudar a pessoa e você não vai falar por vergonha, por crença, por medo. Então eu acho que essa visão do Ricardo me deu também um insight muito bacana. E a partir disso, eu fui buscar a transformar o meu brand, fui me tornar especialista dentro da minha área, entendi que eu não queria só trabalhar com vendas de imóveis de lançamento, que eu precisava, dentro do meu nicho de mercado, criar um subnicho, né, que foi o que eu exatamente fiz. Eu me mudei de onde eu morava, fui para uma outra região, né, para poder exatamente focar no alto e luxo padrão. Então hoje eu estou me tornando um especialista nesse segmento dentro do universo de corretor de imóveis. Opa, então peraí. Quando eu comecei a trabalhar com Joana lá atrás, ela tinha um leque imenso. Era só de aluguel, devia ter umas 5 linhas de trabalho de aluguel. De imóvel, devia ter mais umas outras 5 linhas. Então ela estava ali dividindo energia, sem foco no segmento específico, em várias coisas, várias possibilidades. E ela tinha resultado, e aí eu posso falar, eu conheço Joana, ela é muito esforçada, ela é faca na caveira, sabe? Ela vai pra cima, ela é vendedora, Joana é vendedora, pelo jeito de falar você já percebe. E aí ela tinha resultado, ela já tinha resultado, a ponto inclusive de estar se dedicando para melhorar, mas sabia que tinha potencial para mais e não se acomodou. O termostato financeiro dela, graças a Deus, dizia para ela: olha, você pode mais, a gente pode mais, a gente consegue mais, e foi o que ela fez. Diante daquilo tudo ali, 10 possibilidades, ela escolheu um segmento para se especializar e se posicionar como autoridade naquele segmento. Joana, o que foi que aconteceu quando você tomou essa decisão e o que é que está acontecendo agora em termos de resultado? Então, aí o Ricardo me orientou porque eu também decidi que eu queria, mas só que eu não tinha controle de absolutamente nada, né? Eu atendia os meus clientes, mas eu não planilhava, eu não tinha um sistema. Eu por ser comunicóloga, né, por saber fazer algumas coisas dentro das redes sociais, eu acabava demandando um tempo meu, que ao invés de atender o meu cliente, eu fazia isso. E o Ricardo foi me orientando, e a partir daí ele me apresentou os indicadores, né, que hoje, pra mim, é a solução do meu gargalo. Então hoje eu sei exatamente de onde vêm os meus clientes, como eles chegaram até a mim, o que é que eu devo investir ou não, né? Se aquele investimento que eu estou fazendo em determinado site está valendo a pena, tá ou não, se o meu faturamento naquele mês foi bom ou não, por que não foi, eu fiz ligação, não fiz ligação. Então todo esse universo eu passei a controlar, que eu não tinha controle, né? Tomei a decisão junto com ele de contratar uma empresa específica para fazer o meu marketing pessoal, porque eu entendi que o meu brand precisava ser construído com o meu rosto, as pessoas precisavam confiar em Joana, né? Então eu contratei especialistas para que eu conseguisse ter tempo suficiente para poder me doar melhor aos meus atendimentos. E é isso que eu tô aí trilhando, né? No controle do meu negócio, com a equipe especializada fazendo toda essa parte, né? Por detrás dos bastidores, com o apoio do Ricardo, me dando assessoria, mentoria, e tô seguindo aí nesse caminho e juntando forças com quem chegar. Maravilha, olha só, só uma sacada aqui que eu peguei para dividir com você que tá aí do outro lado, e antes da sacada a Joana falou que indiquei para ela alguns livros. Se você tá aí do outro lado e quer saber que livros são esses, em algum lugar aqui ao lado desse vídeo vai ter um campo de comentários, então coloca aí que você quer saber que livros foram esses que eu vou responder para você, tá certo? E até saber mais da sua situação. Mas a sacada é o seguinte, olha o que Joana colocou. Eu deleguei a parte do marketing para uma empresa, de modo que eles pudessem fazer o que eles fazem de melhor. No começo ela fazia, quando ela começou a ter
resultado, ela pegou parte desse resultado e investiu, isso é investimento que você faz no negócio, para deixar ela mais liberada para focar no que é o principal do negócio dela, que é atender o cliente, tá certo? Então fica presente para isso aí, porque é muito importante. Mais uma sacada para você. Ela falou o seguinte, eu precisava colocar a minha cara, aparecer. Gente, pessoas se conectam com pessoas. Então, se você é empreendedor, se você é dono do negócio, se você tem um restaurante, se você tem uma loja, uma imobiliária, seja o que for o seu negócio, uma clínica, e eu tô falando isso porque eu tenho clientes em todos esses segmentos, uma oficina mecânica, eu podia falar uma lista aqui de negócios que eu já atendi. Eu sempre aconselho que as pessoas apareçam. Quando você aparece ali para falar do seu negócio, as pessoas, elas tendem a se conectar com você, porque elas percebem que elas não estão fazendo um negócio com um robô, tá? Entre aspas, a sua empresa é um robô, a sua empresa não tem vida. Elas estão fazendo negócio com outro ser humano que tem uma cara, que tem uma vida, e a chance delas se conectarem com os seus valores, com o seu jeito pessoal, com a sua forma de fazer, é muito maior e faz total, exatamente, faz total diferença. Joana, antes de partir para pergunta sobre resultados, qual o principal indicador ou indicadores que tem lhe ajudado na gestão do seu negócio? Na gestão do meu negócio, ele é um pouco mais complexo. Para eu conseguir gerar um resultado que eu entendo que para mim é o ideal, né? No mínimo aí eu preciso hoje eu precisava focar em pelo menos 5 vendas no mês, né? Então eu precisava de uma quantidade de ligações para eu conseguir uma quantidade de agendamentos, para eu conseguir uma quantidade de visitas, prospecções e fechar uma venda. Então, para aquela minha realidade, quando eu procurei o Ricardo, que eu não sabia o nicho que eu queria, que eu não entendia bem qual era o público que eu queria atuar de verdade. Então, eu precisava de uma demanda muito grande quando eu comecei no controle dos meus indicadores. E depois que eu me entendi enquanto especialista da área de alto e luxo padrão, eu percebi que eu não precisava mais focar em quantidade, mas sim em qualidade. E foi exatamente o que eu fiz. Então, hoje esses indicadores me ajudam muito a respeito disso. Então, se eu precisava, às vezes, tinha semanas que eu precisava ligar para 100, para 200 pessoas, para eu conseguir ter uma quantidade de visitas naquela semana e conseguir ter o meu fechamento mensal. E hoje, com o apoio do Ricardo, com esse auxílio todo, eu já consegui diminuir essa demanda. Então, hoje eu não foco mais em quantidade, o meu foco é qualidade, né? Então, meu faturamento que era, sei lá, um percentual de X, hoje hoje é 10 vezes X. O perfil que você tem hoje de cliente, vamos dizer, antes, para você fazer o resultado que você faz hoje, você tinha que atender 10 clientes, e hoje quando hoje, nesse segmento que você escolheu, você só precisa de um para gerar o mesmo resultado. Então, ao invés de ter que atender 10 pessoas, você só precisa atender um. Então, hoje, se você conseguir atender... Vender, né? Fechamento. Se você conseguir fechar com uma pessoa, é o equivalente ao que você fechava com 10 antes. Então, se você fechar com 10, como você precisava fazer antes, você tem um resultado 100 vezes maior. Exatamente. Gente, se a minha conta estiver errada, vocês escrevem aí, tá? Que eu fiz a conta errada. Matemática não é o meu forte, tá? Mas tá certo, é exatamente isso. Maravilha. Então, Joana, vamos lá, de forma prática, hoje, como é que estão os seus resultados? Então vamos pegar Joana quando a gente teve os primeiros encontros e Joana hoje. Quais são os resultados? Para eu falar do meu resultado, eu só preciso fechar aqui uma janela, né? Que o Ricardo também que me orientou nisso, quando a gente estava falando a respeito de conexão, de aparecer. A gente está falando do meu negócio de tratar com o sonho de uma família. É muita responsabilidade, né? Aquele pai de família que trabalhou 20, 30 anos na empresa, que tem o seu FGTS, que ele vai confiar a mim a responsabilidade de orientá-lo e direcioná-lo naquilo ali. Então, eu precisava dessa questão da conexão, eu precisava botar a minha cara na tela para que as pessoas começassem a ter a confiança, a credibilidade para que eu pudesse hoje estar atuando nesse segmento, né, de alto padrão que está me dando um resultado 10 vezes maior do que eu tinha quando eu estava perdida
né, antes de encontrar o Ricardo. Então é basicamente isso aí. Hoje os meus resultados, eles são muito maiores. Obviamente que o trabalho acompanha, né? Acompanha, e aí hoje eu consigo claramente dizer assim, não, o esforço que eu tinha é o mesmo, só que os meus resultados são muito maiores. Por quê? Porque eu fui direcionada, porque eu fui orientada, né? Naquele tempo eu estava perdida, e quando o Ricardo veio e implantou a sementinha e mudou a chave dentro de mim, tudo aconteceu. E ele sempre bateu nessa tecla. Vai ser você, Joana. Se não for você, não dá para ser outras pessoas fazerem o seu negócio. E foi exatamente isso que eu fiz. Segui o conselho à risca, paguei o preço, abri mão de tantas coisas, né, para hoje eu poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Maravilha. E tem gente, Joana, que às vezes não quer ficar... É o medo, né? Ah, mas porque se eu não fizer tudo para todo mundo, eu vou terminar perdendo... Só que às vezes o custo das pequenas oportunidades, eles são muito altos, né? E você paga caro por não definir quem você é de verdade. Isso. E não conseguir se posicionar como uma autoridade naquele segmento. Isso já aconteceu comigo há um tempo atrás, no advento das redes sociais, eu fazendo consultoria e treinamentos, e os clientes dizem: Ricardo, você me orientou aqui para usar a rede social, para usar os canais digitais, mas eu não consigo fazer isso. Então você poderia fazer isso também dentro da minha empresa. Exatamente. Você poderia montar uma agência. Me propuseram até que eu montasse uma agência para fazer. Gente, não vou mentir, tá? Eu confesso que eu até tentei, mas eu tentei de uma forma que fosse cômoda para mim. Eu chamei um amigo que era especialista, que eu confiava, e disse para ele: vamos fazer uma sociedade? Eu consigo os clientes que eu já tinha, que já estavam demandando, me pedindo, e você assume a execução do... Só que na oportunidade o foco também dele era outro, ele tinha um foco bem definido, ele não topou, eu não queria fazer isso com qualquer pessoa, e eu deixei de lado uma coisa que poderia ser mais uma fonte de receita para mim, mas que ia ser uma fonte de receita da melhor forma possível, porque a demanda bateu na minha porta, mas eu não peguei porque eu não queria assumir nem colocar a minha cara nisso. Porque o que é que aconteceu, Joana? O pessoal, quando me visse fazendo um treinamento de rede social, me visse fazendo consultoria de rede social, o pessoal ia dizer: peraí, esse cara é especialista em gestão, empreendedorismo e marketing, ou ele é especialista de rede social? E eu ia causar uma confusão na cabeça do meu cliente e ia terminar virando o que eu tanto condeno, que é o pato. Faz tudo, mas termina não fazendo nada bem e nem consegue se posicionar. Eu não conheço nenhum médico, tá? E aí eu vou pegar medicina, porque eu acho que é comum a todo mundo. Eu não conheço nenhum médico que é um especialista em cirurgia e especialista em ortopedia. Eu não conheço. Geralmente o excelente ortopedista, ele trabalha com ortopedia e não vai fazer cirurgia, a não ser que seja cirurgia ortopédica. O cardiologista, ele vai fazer e não vai fazer nada de ortopedia. E assim ele consegue se posicionar, e quanto mais ele se posiciona e ganha autoridade, mais ele é demandado, e oferta e demanda, né, meu amigo? Se o seu negócio, todo mundo tá querendo comprar de você, o que é que vai acontecer? Você consegue cobrar o melhor ticket e você consegue atrair os melhores clientes para o seu negócio. Agora, se você não tem diferencial nenhum, se você não constrói autoridade, se você não constrói uma marca em cima do seu negócio, em cima do seu nome, você termina sendo igual a todo mundo. Você vira uma empresa comoditizada. E se a sua empresa é commodity, preço por preço, o cliente compra do mais barato. Quando você não agrega valor, né, ao negócio. Exatamente. Então aí foi a sacada, né? Foi aí quando o Ricardo falou: você precisa aparecer porque é o seu negócio. E hoje eu trabalho exatamente com isso, com os meus valores, com quem é Joana no dia a dia. Tanto é que as minhas redes sociais é uma só, a pessoal e a profissional. Por quê? Porque é importante para o meu negócio que o meu cliente entenda quem sou eu quando não estou trabalhando. Né? Quem é Joana mãe, quem é Joana esposa, quem é Joana filha, quem é Joana amiga. Então por isso eu não separo, porque para o meu negócio é fundamental essa relação, porque eu preciso me conectar. Então a pessoa que está lá, que vai comprar uma casa de 1 milhão comigo, calma, quem é essa pessoa? Quem é essa Joana? Quais são os valores que ela tem? Né? Porque no final das contas é isso que importa. A comissão, o dinheiro é só a consequência de um trabalho bem feito. Né? E eu agrego valor exatamente assim no meu negócio.
Por isso que eu coloco tanto minha cara na tela, por isso eu me dediquei, perdendo noite. Às vezes eu posto aí, ó, que eu tô dormindo 2 horas da manhã, mas ninguém sabe. Vai dizer, ah, foi sorte, encontrou o Ricardo que resolveu tudo pra ela, né? Quem dera. Ai. É mais ou menos isso. Joana, tem alguma pergunta que você queira me fazer? Tem alguma coisa que você que eu posso te ajudar e que talvez porventura venha ajudar quem está acompanhando a gente aqui também? Tem, eu acho que isso vai ajudar muito, 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 muito a muitos corretores que vão assistir isso aí um dia. Vamos lá, você me deu a virada de chave. E aí eu fui lá, tava perdida, me encontrei, comecei a me posicionar, comecei a controlar o meu negócio, comecei a encontrar os caminhos dentro das redes sociais. Então, por exemplo, eu não tinha uma carteira de clientes muito grande, eu descobri o caminho de se captar cliente dentro das redes sociais, né, a questão da indicação e por aí vai. Só que chegou um ponto, Ricardo, que hoje eu sozinha não estou dando mais conta, né? Eu me mudei. Hoje eu tô morando em outro lugar, exatamente para estar inserida dentro do nicho que eu quero trabalhar, que eu quero atuar. Só que chegou um momento que eu não estou dando mais conta. E aí vem a pergunta, né? Ou vai ou racha. E aí hoje eu trabalho dentro do meu quarto, né? Eu fiz um escritório na minha casa para mim. Então hoje a minha imobiliária sou eu, meu computador, minha impressora, né? E os meus clientes online, toda a minha vida digital, que vocês já sabem. Mas veio agora para mim uma questão. Será que não tá na hora de eu abrir uma porta, de eu abrir uma imobiliária física, de eu poder compartilhar tudo isso com outros corretores? Será que não está na hora de eu escalonar o meu negócio? Eu não sei. Eu preciso da ajuda dos universitários. Maravilha. Ó, excelente a pergunta. E eu vou traduzir essa pergunta no seguinte. Será que chegou o momento de eu investir numa estrutura maior? E aí eu vou fazer outra pergunta aqui para deixar bem claro. Qual o momento de investir numa estrutura, de ampliar, de melhorar a estrutura? O momento de fazer isso é o momento que o negócio pedir. É o momento que o negócio demandar. Tem gente que chega para mim, Ricardo, eu estou pensando em fazer aqui um investimento nisso, naquilo outro. E eu pergunto, você tem volume para isso? O seu cliente precisa disso? Você tem quem compre isso de você? E aí as pessoas às vezes colocam o carro na frente do boi. O momento de você investir no negócio é o momento em que você precisa. Não, porque eu estou pensando em ampliar aqui, tenho aqui 2 salas de atendimento, vou ampliar para 4 salas. Hoje você tem demanda para isso. Quando você fizer esse investimento, você vai ter retorno. Porque, gente, investimento não é parar dinheiro no lugar. Investimento não é imobilizar dinheiro, parar dinheiro. Investimento é algo que você faz para ter um retorno. É algo onde você coloca 1 e tira 2, tira 1,5, tira 1,2. O que é que eu entendo na sua situação, Joana? Se hoje todo o volume de trabalho que você fez, todas as sementes que você vem plantando, plantou lá atrás e vem plantando, começou a gerar um volume de atendimentos, um volume de contatos, um volume de pessoas interessadas no que você tem e que já fugiu da sua capacidade de atender sozinha, aí sim chegou a hora de você buscar pessoas com os critérios certos, fazendo uma boa seleção, pessoas que estejam alinhadas com a missão, visão, valores do seu negócio, para poder vir trabalhar contigo. Esse é o momento. Então, perceba, eu não vou trazer uma pessoa para trabalhar porque eu acho ou porque eu vou trazer porque eu quero que aumente. Se você... Ricardo, eu tenho 2 situações para você contratar alguém para colocar no seu time, né? Começar a montar o seu time. A primeira delas é que você tenha mais atendimento do que você tem capacidade de atender e, porventura, você está perdendo dinheiro porque você não está atendendo. É o famoso deixar o dinheiro em cima da mesa. Você precisa de gente. A outra é, Ricardo, eu enxerguei que se eu tiver mais pessoas, eu consigo atender mais porque essas pessoas vão prospectar mais. Então, enfim, não é colocar gente no negócio porque você acha com base no achismo, não. É colocar porque o negócio tem tração, tem demanda e você entendeu que você pode. E aí eu tô falando de time, mas também cabe a questão da estrutura.
Eu fui executivo de uma empresa, comercial de uma empresa, que a gente tinha um escritório em São Paulo. A gente pagava R$ 5.000 de aluguel por esse escritório. E aí eu era responsável pela região Nordeste, né, Norte e Nordeste, e algumas vezes eu ia lá para esse escritório e de lá eu ia visitar os clientes.